Então, gente, começou então aí a gravação, né, da nossa live do cursinho Aprendente de Biologia, realizada pelos bolsistas da UENG de Ubá, tá? Então, fique agora à vontade, tá, para a live, tá, meninas? A aula de vocês. Obrigada. Então, compartilha para vocês, né? Tá. Então, boa tarde a todos, né? Bem-vindos a mais uma monitoria do Enem. E hoje quem vai dar a monitoria para vocês é o grupo 1, que é composto por mim, pela Ana Carolina e pela Ariane. Pode passar, Ariane. Hoje a gente... Aí, deu. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje a gente vai começar falando das atividades e depois a gente vai dar o conteúdo. Que é bom que vocês já vão lembrando, né, das questões que está pedindo, das atividades, e aí, de acordo com o conteúdo, às vezes vocês já até conseguem achar qual é a resposta. Então, eu vou começar lendo as questões. Os anfíbios... lembrando que a aula que a gente vai dar, né, só para não ficar descontextualizado, a aula que a gente vai dar é sobre os cordados e sobre todos os mamíferos, né, aves, répteis, anfíbios. Então, por isso as questões são relacionadas a cada grupo. Questão número 1. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a reprodução por viviparidade, letra B, respiração pulmonar nos adultos, letra C, regulação térmica por endotermia, letra D, cobertura corporal delgada e altamente permeável, e letra E, locomoção por membros anteriores e posteriores. Ou seja, qual dessas características aqui restringe, né, os anfíbios a ambientes úmidos ou ambientes aquáticos? Então, é mais ou menos isso que a questão está pedindo. Pode passar, Ariane. A questão 2 diz: os peixes constituem um grupo numeroso de vertebrados que ocupam os ambientes aquáticos do planeta. Sobre esses organismos, marque a alternativa correta. Letra A. Os peixes possuem o sistema digestório incompleto. Letra B. Os peixes podem ser classificados em agnatos, cartilaginosos e ósseos. Letra C. O sistema circulatório dos peixes é fechado e apresenta um coração com 3 cavidades. Letra D. A respiração dos peixes é do tipo pulmonar. Ou letra E. A principal excreta dos peixes cartilaginosos é a amônia. Então, essas alternativas são referentes a características gerais dos peixes. Então, de acordo com o que a gente for dando conteúdo, vocês vão conseguir responder essa questão. Pode passar, Ariane. Questão número 3. A seguir, são indicados anexos embrionários que se formam durante a embriogênese na maioria dos mamíferos. O anexo embrionário exclusivo dos mamíferos e que possibilita um período mais longo de desenvolvimento do embrião no interior do organismo materno é: letra A, o saco vitelínico, letra B, o âmnion, letra C, o córion, letra D, a placenta, ou letra E, o alantoide. Pode passar, Ian. Número 4. As aves apresentam algumas características peculiares, como a presença de penas, que funcionam como um isolante térmico, além de auxiliar no voo. Marque a única alternativa que não representa uma das adaptações do voo. Letra A, os sacos aéreos. Letra B, os ossos pneumáticos. Letra C, as asas. Letra D, ciringe. E letra E, quilha. Pode passar. Número 5. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Essa característica seria prejudicial aos anfíbios, pois acarretaria problemas, ou seja, essa característica acarretaria problemas em qual dos sistemas? Letra A, no sistema circulatório, em razão da limitação da força contrátil do coração tricavitário. B, nos sistemas excretórios.
em razão da incapacidade renal de processar níveis elevados de urina? Letra C. Nos digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos. Letra D. Locomotores, em razão da incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado. Ou letra E. Respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar as trocas gasosas. Então, né, a gente já falou todas as questões, então agora a gente vai dar início à aula. Não sei se vocês se lembram, mas na última aula que o nosso grupo deu, a gente falava sobre o reino animal 2, que era anelídeos, equinodermos, moluscos. Então, a gente hoje vai continuar dando continuidade ao reino animal 3, que é referente basicamente a todos os vertebrados que a gente tem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Pode passar. Então, para dar início à monitoria de hoje, eu vou começar falando então sobre os cordados. Os cordados, eles representam um grupo de animais, né, que é englobado no filo Chordata. Eles são representados tanto por animais invertebrados aquáticos e por todos os outros vertebrados, né, como eu disse, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A característica principal que os cordados apresentam é que na fase embrionária, todos os cordados apresentam um tubo nervoso dorsal, que a gente pode falar que é uma estrutura semelhante ao que a gente tem em nós, né? Que é semelhante ao nosso tecido nervoso. A notocorda, que é semelhante à nossa coluna vertebral, que é uma estrutura primitiva à nossa coluna vertebral. As fendas faríngeas, que ajudam no processo de respiração, e a cauda pós-anal. Além disso, né, eles são animais triblásticos, ou seja, né, como a gente deu uma explicação sobre essas questões na última aula, eles são animais que possuem os 3 folhetos embrionários, né, ectoderme, mais externo, mesoderme, o folheto do meio e endoderme, o folheto mais interno. Além disso, todos os cordados são enterocelomados, ou seja, eles são formados pela invaginação das células que estão presentes na mesoderme, que é a camada do meio. Além disso, são metamerizados, né? Eles possuem o corpo dividido em partes, são deuterostômios. Não sei se vocês se lembram o que é deuterostômios, mas como a gente falou, explicou na última aula, são aqueles animais que, quando está ocorrendo o processo de divisão, a primeira cavidade que é formada é o ânus. O ânus é formado antes da boca. Além disso, possuem simetria lateral e vão apresentar o sistema digestório completo, ou seja, o sistema digestório com boca e ânus. Uma cavidade para entrada de alimento e outra cavidade para saída. Pode passar, né? Então, dando continuidade, eu vou falar sobre os principais grupos que a gente tem em cordados, né? Esses ainda não são considerados animais vertebrados, são considerados animais primitivos aos vertebrados, mas que possuem estruturas que posteriormente deram origem, né, à coluna vertebral. Então, aqui a gente tem, primeiramente, os urocordados, que são animais marinhos sessis, ou seja, são animais fixos. Eles não se movimentam, eles podem viver tanto isolados ou em colônias, e geralmente eles são encontrados grudados em rochas ou em algas maiores. Então, vamos observar essa imagem para entender como é que funciona o sistema desse animal. Então, primeiramente, a gente pode ver que ele possui... Aponta para mim, Ariane, se tiver jeito. O corpo revestido por uma túnica. E aí, essa túnica é um envoltório espesso que envolve o corpo desse animal. Essa túnica, ela apresenta 2 aberturas. Uma é chamada de sifão inalante, que é a primeira abertura lá em cima, por onde a água entra, e a segunda é chamada de sifão exalante, que é essa segunda abertura lateral, por onde a água sai. Além disso, a alimentação desses animais é através da filtração, ou seja, a água entra dentro do corpo desses animais, né, pelo sifão inalante, com partículas de alimentos. E aí essas partículas de alimento, elas ficam aderidas a um suco que é produzido pelo endócio, que é essa estrutura que fica mais abaixo aí das fendas faríngeas.
A respiração desses animais são através dos sifões de água e das fezes faríngeas. O sistema circulatório, a gente fala que ele é parcialmente aberto, porque o sangue, aqui no desenho a gente não consegue ver, mas o sangue, ele penetra bolsas que estão em todo o corpo desse animal, e aí é através dessas bolsas que ocorrem, né, as trocas gasosas. O sistema nervoso dos uroscordados, na fase larval, eles têm só um pequeno tubo nervoso. Já na fase adulta, igual a gente está vendo aqui no desenho, eles têm um glândulo nervoso, que é essa estrutura verdinha, que a Ariane está mostrando aí, no laser. A reprodução desses animais vai necessitar de dois membros, né, da espécie, apesar desse animal possuir os dois órgãos, apesar dele possuir o ovário e o testículo. Agora, então, eu vou falar, já que a gente, né, já falou sobre os urocordados, eu vou falar sobre os cefalocordados, que é o outro grupo que está englobado nos cordados. Os cefalocordados, eles são animais marinhos. Como a gente pode ver, eles possuem o corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades, ou seja, um animal muito pequeno e muito achatadinho. Eles, como a gente pode ver aqui no desenho, eles se enterram na areia numa posição vertical, e a gente vê que só a parte da boca deles fica exposta à água. Apesar deles ficarem enterrados, né, eles são animais móveis, eles podem se movimentar e podem nadar, né, em águas mais rasas. A principal característica que a gente fala dos cefalocordados é a presença de uma boca que é rodeada por filamentos que são chamados de ciros bucais, igual a gente está vendo aí. São meio que pelinhos que ficam em volta da boca e que ajudam esse animal a captar esses alimentos, né? Esse animal, como os urocordados, eles também são filtradores, ou seja, a alimentação ocorre através da filtração, através das partículas de alimentos que entram juntamente com a água pela boca. O sistema circulatório, ele é um sistema fechado através de vários capilares que o corpo desse animal possui. O sistema nervoso, como a gente pode ver, ele possui apenas um tubo nervoso dorsal, que é uma estrutura primitiva ao que a gente tem, né, no nosso corpo, que é o nosso sistema nervoso. Então, é uma estrutura primitiva ao nosso sistema nervoso, que é esse tubo nervoso dorsal. Eles também têm a notocorda, né, que é a estrutura de sustentação, que, como eu tinha dito, é a estrutura primitiva ao que a gente tem hoje, né, que é a nossa coluna vertebral. Então, é uma estrutura que possivelmente deu origem à nossa coluna. A reprodução desses animais é sexuada. A gente não está conseguindo aí ver as gônadas, mas eles possuem gônadas, que são órgãos de reprodução. E essas gônadas, elas se rompem e vão liberar gametas no átrio, que é essa estruturinha laranjinha que a gente vê aí no desenho. Além disso, eles possuem as fendas, né, da faringe, que auxiliam na entrada de água também para dentro do corpo desses animais, e essa água posteriormente sai pelo atrióporo, que é essa cavidade que a gente vê mais embaixo aqui, abertinho. Além disso, ele possui músculos, né, que ajudam esse animal no processo de movimentação, porque eles se locomovem lateralmente. E por último, né, possui o ânus, que é uma cavidade, né, por onde saem as excretas, e possuem também uma espécie de cauda bem pequenininha no finalzinho. Então, agora que a gente falou sobre os animais, né, que possivelmente deram origem aos primeiros vertebrados, a gente vai falar mesmo sobre os vertebrados. Eles são... o primeiro grupo, né, que eu vou começar falando, são os peixes. Os peixes, então, são encontrados nos mais variáveis ambientes aquáticos e se caracterizam por ser um grupo numeroso e diversificado nos vertebrados. Nesse grupo, a gente tem representante com corpo tipicamente fusiforme, a respiração geralmente é do tipo branquial, através das brânquias. Eles possuem, né, a presença de várias nadadeiras. E, além disso, são animais ectotérmicos, ou seja, a regulação da temperatura corporal desses animais se dá a partir de uma fonte de calor externa. Eles sozinhos não conseguem regular a temperatura do corpo deles. E aí, né, os peixes, de forma geral, vão incluir dois principais grupos,
os peixes cartilaginosos, que possuem esqueleto formado por cartilagem, e os peixes ósseos, que possuem o esqueleto formado por osso. Pode passar, Ariana. Então, agora eu vou falar de forma geral como que funciona a maioria dos sistemas presentes no peixe. Então, vivem em ambiente aquático, sistema digestório completo, como a gente pode ver no desenho, eles possuem, né, a boca e o ânus. No desenho aqui. Esses rins, nos peixes cartilaginosos, eles liberam ureia, e nos peixes ósseos, eles liberam amônia. O peixe que eu coloquei aqui no desenho é um peixe ósseo, que a gente pode ver aqui a presença da coluna vertebral. Portanto, nesse caso, o rim vai excretar a amônia. Além disso, o sistema circulatório desses animais é fechado. Eles possuem alguns órgãos sensoriais, como a linha lateral, que a gente está vendo aí, essa linha branca no meio do corpo deles. Essa linha lateral, ela ajuda esse animal a captar os movimentos presentes na água, e ela também ajuda esse animal na percepção de predadores. No caso dos peixes cartilaginosos, eles também possuem as ampolas de Lorenzini, que são órgãos sensoriais que permitem que esses peixes captem, né, correntes elétricas que são produzidas por outros animais. Além disso, como a gente pode ver no desenho, esse peixe ele possui bexiga natatória. Bexiga natatória é uma estrutura com ar que vai ajudar esse peixe no processo de sustentação para que ele consiga flutuar na água. Nessa imagem, esse peixe possui bexiga natatória porque, como eu disse, ele é um peixe ósseo, mas a gente vai ver que nos peixes cartilaginosos, eles possuem outra estrutura que ajuda na flutabilidade, porque eles não possuem bexiga natatória. Além disso, eles possuem, né, o estômago, que ajuda, né, no processo de digestão, as brânquias, que auxiliam no processo de respiração, orifícios da narina. O coração desses animais possui só 2 cavidades, ou seja, possui apenas um átrio e um ventrículo. Depois do coração, a gente consegue ver aí a vesícula biliar, de verdinho, desses animais. Consegue ver o fígado, os secos pilóricos, né, que na região ali perto do estômago, que ajuda também no processo de absorção. O intestino, por onde, né, os restos alimentares são levados. As gônadas, que é o órgão de reprodução desse animal. No finalzinho da gônada, a gente consegue ver a papila urogenital. E do lado, o ânus. Então, basicamente, o peixe, de forma geral, é composto por essas estruturas. E aí, a reprodução desses animais vai variar de grupo para grupo. Pode passar, Ariane. Então, como eu disse, né, os peixes podem ser divididos em peixes cartilaginosos, que são chamados de condrictes. Os condrictes, eles são representados pelos tubarões, igual a gente pode ver no último desenho, pelas raias, igual a gente pode ver no desenho do meio, e pelas quimeras, que é essa espécie de peixe que a gente pode ver na primeira imagem. Todos esses animais possuem escamas clacoides, que é um tipo de escama diferente do que a gente vê nos peixes ósseos. Eles possuem o órgão reprodutor, que é chamado de clasper. Além disso, uma diferença que a gente pode notar dos peixes cartilaginosos para os peixes ósseos é a posição da boca. Nesses animais, a boca fica na parte de baixo, na parte ventral. Igual a gente pode ver aqui na arraia, no tubarão. E aí, como eu disse, né, a excreção desses animais é a excreção de ureia, né? Os rins fazem a excreção de ureia. Como eu disse, eles não possuem bexiga natatória. E por não possuir bexiga natatória, eles tiveram que se adaptar e serem constituídos de outra estrutura para substituir essa bexiga. E a estrutura que substitui essa bexiga é o fígado desses animais, porque o fígado deles é bem grande e é um fígado rico em gorduras. Então, por ser grande e rico em gordura, esse fígado ajuda no processo de flutabilidade desses animais na água. Além disso, outra característica é que a fecundação desses animais é exclusivamente interna, ou seja, a união dos gametos vai acontecer dentro do corpo do animal,
dentro da raia ou dentro da quimera, não existe a fecundação externa. A união dos dois gametas se dá dentro do corpo do animal. Pode passar, Liane. Por último, então, eu vou falar sobre os peixes ósseos. Como o próprio nome diz, né? Ele se chama peixe ósseo por apresentar um esqueleto ósseo. Como a gente pode ver aqui no desenho, eles apresentam brânquias que estão cobertas pelo opérculo, que é essa estrutura cinzinha que a gente vê ali no desenho. Esse opérculo é uma estrutura de aba óssea que vai proteger essas brânquias desses animais. Como vocês viram naquele desenho que eu mostrei anteriormente, né, na estrutura interna, na anatomia do peixe, eles possuem a bexiga natatória, né, que são as estruturas com ar, que ajudam eles no processo de flutuabilidade na água. Além disso, eles possuem outras características, como a boca na extremidade anterior, né, diferentemente dos peixes cartilaginosos, que possuem a boca na parte de baixo. Os peixes ósseos possuem a boca na parte da frente. Além disso, eles possuem um intestino que é terminado em ânus, como a gente viu na imagem. E como eu disse, o modo de excreção, né, das duas espécies, né, dos ósseos e do cartilaginoso, é diferente, porque, como eu disse, o outro, né, os cartilaginosos, eles excretam ureia e os ósseos vão excretar amônia. Pode passar, Ariane. Então, agora eu vou falar sobre os anfíbios. Eles são um grupo de animais. Os mais conhecidos são a rã, a perereca e o sapo. Eu deixei aqui esquematizado. Eu coloquei o número 1 como a rã. A rã, ela tem a característica de geralmente ter a pele lisa, mais úmida, e geralmente as rãs não são venenosas. Geralmente elas não nadam, elas dão uns saltos longos devido às pernas delas serem mais compridas, como dá para ver aqui. Já no número 2 é a perereca. A diferença dela, a gente pode diferenciar porque elas têm a pele lisa também, né? Acho que o único que se diferencia mais é o sapo. E elas geralmente vivem em árvores. E geralmente também elas escalam superfícies e também são capazes de dar saltos longos devido às pernas compridas e ela tem essa presença desse dedo delas, tipo, diferenciado. Eles têm essas ventosas para realmente escalar mesmo as árvores, como elas vivem em árvores, ela tem essa característica. Os sapos, eles já têm a pele mais espessa e rugosa, diferente das rãs e das pererecas. Eles têm saltos curtos, porque as pernas geralmente são menores, e eles geralmente vivem na terra. Na terra. Esses animais, eles são animais celomados, né, que a Jaqueline também já chegou a falar, possuem celoma, são deuterostômios, que eles são formados primeiramente pelo ânus, triblásticos, pois possuem os 3 folhetos embrionários, e possuem simetria bilateral, que é aquela simetria onde o corpo se divide ao meio, ele se divide em 2 partes iguais. E os representantes mais citados, como já falei, são as rãs, sapos e pererecas. Agora eu vou falar sobre um pouco da reprodução e algumas características. Eles foram os primeiros animais a habitar o ambiente terrestre. Como vocês sabem, a Jaqueline acabou de explicar sobre os peixes, então eles foram meio que assim, na linha evolutiva, os próximos, os primeiros a habitar o ambiente terrestre, apesar de eles terem 2 fases, né? Que é a fase aquática, que eu vou explicar melhor aqui, ó, que é porque os ovos são gerados na água, né? Então, forma essa cápsula gelatinosa, onde tem um embrião no interior, que é o ovo, essa cápsula é envolvida, que é envolvida do ovo fecundado, e aí ocorre a eclosão, que é quando o girino sai da cápsula gelatinosa e fica só o indivíduo, né, o girino, recém-eclodido, que vive preso na vegetação aquática ou na parede de tanques.
Então, ele tem os discos adesivos que eles ficam presos à vegetação ou à parede, onde tiver. Então, eles têm branquias externas, então durante toda essa fase, até aparecer os primeiros membros, que são os membros posteriores, que levam de 2 meses e meio, e para aparecer os membros anteriores levam 2 meses e meio a 3 meses. Então, durante toda essa fase, é uma fase aquática da vida dele. Mas, então, ocorre a metamorfose, né, que depois de aparecer os membros, eles começam a sua fase terrestre. Então, a maioria das espécies vive uma parte de sua vida na água e outra no solo, como eu falei, possuem um ciclo de vida em que seu habitat modifica. E são animais pecilotérmicos. Pecilotérmicos porque eles têm um corpo que ele varia a temperatura. Então, isso é chamado de pecilotérmico. Agora eu vou falar sobre a pele. A pele, ela é permeável, vascularizada e lisa. Mas isso é uma característica que pode variar. Como eu já expliquei no começo do slide, lisos, geralmente, quem tem as peles lisas, geralmente são as rãs e as pererecas. Elas têm a pele mais lisa do que a do sapo, que é rugosa. Mas é caracterizada como lisa porque não tem, assim, né, pelos, penas, enfim. Por isso é caracterizada como lisa. E toda a água é necessária para a sobrevivência, obtida através da pele, e não pela ingestão. Na pele dos anfíbios existem diversas glândulas que mantêm a pele sempre úmida. Então, toda a água que ele utiliza, ele é obtida através da pele, ele não, tipo assim, toma água. Então, na pele dele tem essas glândulas, né? Não essas aqui, que essa daqui eu vou explicar mais tarde, mas a pele toda dele tem glândulas para obter a água através da pele. E então, nesse caso, né, por isso que ele é um animal de vida aquática doce, né? Não pode viver em água salgada. E a pele é responsável pelas trocas gasosas entre o ar e o sangue do animal. Outra característica é que os sapos, especialmente, eles possuem como mecanismo de defesa um par de glândulas denominadas paratoides, que são essas glândulas que eu deixei aqui, e nelas que contém o veneno. Então, o sapo é um animal venenoso. Sistema digestório. Possui um sistema digestório completo, realizam digestão extracelular. A digestão extracelular, no caso, o que acontece é porque ele tem aquela língua, né, característica aqui, e a língua é presa na parte da frente e eles capturam a presa. Embora muitos anfíbios possuem 2 fileiras de dentes, esses animais não mastigam suas presas. Grande parte delas são capturadas pela língua, que lubrifica o alimento para que ele seja engolido com mais facilidade. Então, é o que acontece. Eles utilizam da língua para poder lubrificar o alimento, capturar e lubrificar o alimento para facilitar a sua digestão. Aqui eu deixei esquematizado como que acontece, né, o sistema digestório deles. Começa pela língua, né, que eles começa pela boca, aliás, pela língua, que é um tipo de fenda transversal. Então, nessa fenda, tipo, tem uma cavidade bucal que tem a faringe. Não está aqui esquematizado, que eu não consegui encontrar, mas tem a faringe. E a língua dos anfíbios, ela é presa por uma extremidade e ela é protáctil. Protáctil significa que ela pode, como eu falei, capturar com a língua. Ela pode jogar a língua, tipo assim, maneira de dizer, jogar a língua e capturar o alimento. Então, essa projeção da língua para capturar o alimento é possível encontrar orifícios respiratórios também na boca, quando ele
ele projeta a língua, dá para ver os orifícios respiratórios. Então, depois da faringe, aqui já dá para ver, vem o esôfago. Aí no esôfago tem o intestino, que ele termina na cloaca, e o que acontece é que, por exemplo, no céu da boca é possível encontrar os dentes vomerianos, que não são dentes de verdade, eles só prendem a presa. Agora eu vou falar sobre o sistema respiratório. A respiração dos anfíbios adultos ocorre por meio de 3 estruturas, que são o pulmão, a pele e a mucosa da boca, como eu falei, e da faringe. Os pulmões, eles são formados por 2 sacos, sem divisão interna. As narinas, elas se abrem na cavidade da boca, enquanto estão na fase larval aquática, e respiram por meio de brânquias. Então, como ele tem 2 fases de vida, né? Quando estão na fase larval, eles respiram por meio de brânquias, obrigatoriamente. Já quando eles estão na fase adulta, né, aqui, está mostrando, o ar é empurrado para o pulmão, o abdômen pressiona o pulmão e o ar sai. E aqui tá as narinas, aqui localizar as narinas, aqui o pulmão para onde o ar é empurrado, e aqui a cavidade da boca onde o ar entra. Agora eu vou falar sobre os répteis. Os répteis, uma característica dele é que ele possui uma pele seca, rica em queratina, bem diferente do que a gente viu nos anfíbios. Seria tipo uma evolução, né, como a gente está falando, dos anfíbios. Então, eles impedem, ao contrário dos anfíbios, eles impedem que a água do corpo saia e evita a dessecação. Já os anfíbios têm a pele úmida, enquanto eles têm a pele bem seca e rígida. A pele é formada por escamas e placas ósseas de origem epidérmica. São animais ectotérmicos, ou seja, não controlam a temperatura corporal, diferente dos anfíbios, que eram psilotérmicos. E são manaliformes, o que quer dizer que eles possuem pelos. Apesar de possuir escamas, eles possuem pelos. Aqui eu deixei só 2 exemplos, que são os jacarés, crocodilos, aqui as cobras. Reprodução. Eles são animais que, em sua grande maioria, são ovíparos, com algumas exceções de cobras que são ovivíparas. Então, sua fecundação é interna, o que evita que os ovos sequem e o seu desenvolvimento é direto, que significa que eles não passam por uma fase larval. E os seus ovos, eles são chamados de amnésticos, antaloidianos, ou seja, o ovo reptiliano, eles têm no seu componente o âmnion. O âmnion, ele evita os choques mecânicos e a desidratação do embrião. Eu não sei se você já deve ter visto, mas, por exemplo, um ovo de ave, por exemplo, também tem esse âmnion. Então, ele surgiu aqui nos répteis. O antaloide é um depósito de resíduos que realizam as trocas gasosas no corpo. E o córion é um revestimento de proteção. Então, são estruturas que estão presentes nos répteis. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as aves. Aí aqui eu coloquei uma fotografia com várias espécies de aves diferentes, que a gente pode ver que é bem diverso. Pode passar, Ariane. As aves são animais vertebrados de sangue quente, homeotérmicos, que possuem o corpo revestido de penas. Com cerca de 9.000 espécies conhecidas, elas ocupam vários tipos de ambiente. De maneira geral, dominam o ar. Então, aqui, o que são os animais homeotérmicos? Os animais homeotérmicos podem ser chamados também de endotérmicos. São as aves
os mamíferos também são, eu vou falar mais para frente, são aqueles animais que têm a temperatura corporal interna permanente, ela é constante. Então, independente da variação da temperatura do meio, a sua temperatura interna corporal não muda. Então, aqui, né? Temperatura corporal. As aves são animais de sangue quente, também chamados homeotérmicos ou endotérmicos, por sua capacidade de manter a temperatura corporal constante. Para isso, eles apresentam um metabolismo elevado, necessitando de muita energia. Pode passar. As penas das aves. As penas são uma das características exclusivas das aves. Então, apenas as aves possuem penas. Elas permitem o voo, são isolantes térmicos, importante para a hemiotermia, e funcionam para a camuflagem, como atrativo sexual. Habitualmente, é um macho que possui uma plumagem exuberante como o pavão. Então, quando que vocês observarem uma espécie de ave, geralmente, né, você encontrar parecidas, falarem assim, aquele é o macho e a fêmea. Você pode falar que aquele é o macho, porque geralmente os machos eles são mais coloridos para ele atrair a fêmea, né? Com as suas cores e as plumagens deles é mais bonita. O pavão, e a gente pode observar as penas do pavão, elas são muito coloridas, quanto da fêmea já não. Então, as penas são características exclusivas das aves. Todas as aves, então, possuem penas. Até pinguins, as penas dos pinguins são bem pequenininhas. E, geralmente, os machos possuem plumagem mais coloridas do que a fêmea. O voo. O voo é uma importante adaptação das aves que lhe permite habitar diversos ambientes, fugir dos predadores, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual e também permite realizar migrações quando as condições ambientais se tornarem desfavoráveis, como no período do inverno. Então, para as aves, o voo é importante para muita coisa, né? Principalmente para fugir de predadores, para quando tiver no período de inverno, tiver escassez de comida, de alimento, ele conseguir se migrar e procurar mais alimentos, aumentar o campo visual, ele conseguir observar mais ao seu redor. Pode passar, Iana. A pele. A pele das aves é queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropigianas, situadas sobre a região posterior do corpo, acima da cauda, que auxiliam na hidratação da pele ao secretar um óleo. Os patos, por exemplo, viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no restante do corpo, impermeabilizando as penas antes de entrarem no lago, o que facilita a sua flutuação. Então, as aves elas possuem uma glândula que é tipo um óleo no corpo, que quando elas entram dentro d'água, tipo os patos, vai ser um impermeabilizante, não vai conseguir molhar por dentro dela. E isso também vai ajudar até a manter a sua temperatura do corpo, protegendo ele. E geralmente, quando a gente, sei lá, tá viajando, e tem uma lagoa, a gente pode observar, né, os patos fazendo esse movimento, né, de esfregar com o bico o restante do corpo, né, da cauda para o restante do corpo, para ele impermeabilizar as penas e proteger ele na hora de nadar e ajudar na flutuação também. Pode passar.
o canto das aves. Outra característica das aves é o canto, geralmente um órgão fonador, que é a siringe. O canto pode servir como elemento de comunicação, envolvendo atração sexual, advertências, demarcações de território, entre outros. Então, as aves, a gente pode observar vários cantos diferentes, várias fonações diferentes, tons diferentes nelas. Geralmente, são vários tipos. Tem de tipo de a ave querendo atrair a fêmea, aí já é um tipo de tom diferente. Já para marcar território ou brigar, também já é um outro tipo de canto. Então, são vários tipos de cantos diferentes para ela se comunicar com as outras aves. O sistema respiratório das aves. A respiração das aves é realizada pelos pulmões, que não possuem alvéolos, são formados por vários pares bronquíolos, onde ocorrem as trocas gasosas. E, além disso, os pulmões interagem por projeções chamadas de saco aéreo, que passam por todo o corpo do animal, inclusive no interior dos ossos. Pode passar, Ian. Aqui eu coloquei uma figura já do sistema digestório das aves. As aves têm bicos rígidos e, devido à ausência de dentes, o alimento não passa por trituração na boca. Então, o bico das aves na boca, né, o bico dela ali, não possui dentes. Então, a ave, para ela se alimentar, ela não vai conseguir mastigar, não vai conseguir triturar esse alimento na boca. Aí esse alimento ele fica armazenado no papo dela, que é onde que ela vai amolecer esse alimento. Dando continuidade aqui. O tubo digestivo apresenta algumas adaptações, como presença de papo e de moela. Como eu falei, o papo é onde o alimento fica um tempo sendo amolecido, já a moela é onde ele é triturado. Então, o alimento vai entrar ali na boca, no bico, vai passar pela faringe, pelo esôfago, vai chegar no papo, aí ele vai ficar ali um tempo armazenado, por isso que tem vez que tem aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche papo. Que é ali que vai ficar armazenado aquele alimento para ela conseguir fazer a absorção daquele alimento, conseguir amolecer ele e depois conseguir triturar ele para sua alimentação. E após passar pelo intestino, as fezes são eliminadas pela cloaca, que faz parte tanto do sistema digestório quanto do reprodutivo. Aí, no final, passou pelo bico, faringe, esôfago, papo, vai para o estômago. No final, ele sai pela cloaca. A cloaca é a cavidade onde tem o canal intestinal e o aparelho urinário, então sempre sai o xixi e o cocô da galinha juntos. E também é onde fica o aparelho genital. E é por onde também sai o ovo da galinha, é pela cloaca. Pode passar. Curiosidades sobre as aves. Algumas aves transmitem doenças aos seres humanos. As fezes do pombo transmitem histoplasmose, que é uma doença que é tipo que a gente pega pelo ar, uma doença causada por inalação de poros de fungo. Aí os sintomas deles, basicamente, dor no peito, fadiga, falta de ar, tosse seca. Também pode transmitir criptococose, que também acontece pela inalação de esporos
ou de leveduras de fungo presente no ar, né? E uns dos sintomas dela também é dor no peito, dor de cabeça, febre baixa, fraqueza, alterações visuais. E também pode transmitir a salmonese, que são infecções causadas por bactéria, e essa infecção ela é comumente causada pela ingestão de alimentos ou de água contaminada. E as fezes do papagaio, e esses que eu falei, são doenças que podem ser transmitidas pelos pombos. E o papagaio também transmite uma doença que pode ser a psitacose, que é uma doença altamente infecciosa, causada por bactérias também. Quando a pessoa entra em contato com essa bactéria, é possível o aparecimento de alguns sintomas, como febre, calafrio, dor de cabeça, dificuldade para respirar, entre outros. Nas florestas da Austrália e da Nova Guiné, vive o cazuá. O cazuá é esse o de cima aí, essa ave de cima que eu coloquei a primeira figura. Ave que tem a altura de uma pessoa adulta, apresenta uma crista óssea que o ajuda a abrir caminho na floresta. E quando acuado, pode dar coices e causar ferimentos graves. Aí eu coloquei essa imagem dessa ave para vocês verem. E a ave de baixo é um albatroz. Eu vou falar um pouquinho do tamanho dessa asa dele, que é o peso dos ossos dos albatroz. A ave cuja envergadura das asas de um adulto é superior a 3 metros é menor que o peso das suas penas. Então, a gente pode observar que ela é bem grande e o peso dos ossos dela, juntando o peso de todos os ossos que tem nela, é menor que o peso das suas penas. Então, a gente pode ver como que os ossos dela são bem levinhos, que ajuda ela no voo, na hora do voo. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho dos mamíferos. Aí aqui eu coloquei umas imagens de alguns exemplos de mamíferos. Tigre, leão, aqui tem um morcego, urso polar, golfinho, gato, cachorro, ornitorrinco, e outros. E a gente também, né? Nós somos mamíferos. As aves e os mamíferos são os únicos hemiotérmicos da Terra atual, sendo os mamíferos o único a apresentarem glândula mamária. Então, como eu tinha falado, as aves e os mamíferos são hemiotérmicos. O que são hemiotérmicos, de novo? São os animais, né? As aves e os mamíferos, cuja temperatura do corpo interna permanece constante. Então, independente da variação da temperatura, se está muito quente, se está muito frio, não vai mudar essa temperatura. Independente da temperatura no ambiente externo, não vai mudar a temperatura corporal interna dele. Porém, os mamíferos, eles possuem glândula mamária. Aí aqui eu coloquei fotos mostrando, né, a amamentação em nós humanos, em cachorrinhos e em gorilas também. A capacidade de manter a temperatura do corpo elevada e constante foi o principal fator adaptativo dos representantes desse grupo a praticamente qualquer ambiente terrestre. Muitos mamíferos voltaram para o meio aquático, como as baleias, as focas, os golfinhos, os peixe-bois. Então, baleia, foca, golfinho, peixe-boi não são peixes, são
mamíferos, e muitos adaptaram-se ao voo, como o morcego, e compartilham o meio aéreo como as aves e os insetos. Então, o morcego está ali sempre voando junto com as aves e os insetos. Pode passar. As características dos mamíferos. Os mamíferos possuem glândula mamária, produtoras de leite, com substância nutritiva para a alimentação dos recém-nascidos, como eu tinha mostrado na anterior. Corpo epidérmica, rica em queratina e elaboradas por folículos pilosos. Então, todos os mamíferos possuem pelos. Nós possuímos pelos pelo corpo inteiro. Gorila, um gato, cachorro. Os mamíferos, a artéria, a aorta, é voltada para o lado esquerdo do coração. Já nas aves, eu não tinha falado antes, mas a aorta dela é voltada para o lado direito do coração. A pele, contendo glândulas sebáceas, cuja secreção oleosa lubrifica os pelos e a própria pele, e glândulas sudoríparas, produtoras de suor. Na verdade, um filtro de água, sais e ureias. Então, o suor é basicamente água, sais minerais e ureia. Recursos de manutenção de homeotermia e via de eliminação discretas. Ambas as glândulas têm origem epidérmica. Então, tanto a glândula sebácea quanto a glândula sudorípara têm origem epidérmica. Eles possuem também músculo diafragma, localizado entre o tórax e o abdômen, utilizando na ventilação pulmonar. E todos os mamíferos também possuem placenta, que é um órgão que regula as trocas de alimentos entre o sangue materno e o sangue fetal. É presente na maioria dos mamíferos, chamados placentários. Pode passar. Aí aqui eu coloquei uma foto, duas na verdade, né? Mostrando a placenta, né? O feto humano e o feto de um golfinho envolvido pela placenta. Aí tá mostrando aí que todos nós possuímos placenta, os mamíferos, né? Aí tá primeiro o nenenzinho de um humano. Aí tá mostrando a parede uterina, o cordão umbilical, a placenta, que é o principalmente que eu queria que vocês vissem. E no golfinho também tá mostrando a placenta dele aí. Pode passar. A respiração, excreção e circulação em mamíferos. As trocas gasosas respiratórias ocorrem exclusivamente nos pulmões, cuja superfície é ampliada por alvéolos ricamente vascularizados. Os movimentos respiratórios de inspiração e expiração ocorrem graças à ação do músculo localizado entre as costelas, a musculatura intercostal, e também pela ação do diafragma, importante nos músculos estriados que repara o tórax do abdômen. Nos mamíferos, o principal produto de excreção nitrogenada é a ureia, substância sintetizada no fígado e filtrada pelo rim. Então, toda vez que a gente vai eliminar urina, na nossa urina sempre sai ureia. O coração dos mamíferos, a exemplo das aves, possuem 4 cavidades. Então, em aves também possuem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e não há mistura de sangue. A diferença em relação ao coração das aves é que na artéria aorta, que encaminha o sangue oxigenado para o corpo, é curvado para o lado esquerdo do coração,
enquanto das aves, essa artéria, a aorta, ela é curvada para o lado direito do coração. E a circulação é dupla e completa. Pode passar. A reprodução. Surge a placenta. Os sexos são separados. O dimorfismo sexual é acentuado, isto é, as fêmeas possuem características externas que as diferenciam dos machos e vice-versa. A fecundação é interna. Na grande maioria, o desenvolvimento embrionário ocorre no interior do corpo materno, em um órgão musculoso chamado útero. Surge um órgão de trocas metabólicas, que é a placenta, organizadas por tecidos maternos e tecidos do embrião. Os alimentos, oxigênio, anticorpo e hormônios são passados do sangue materno para o embrião, que em trocas transfere para a mãe excretas e gás carbônico. E a vesícula amniótica, ela é muito desenvolvida, ela desempenha importante papel protetor ao amortecer choques que incidem contra a parede abdominal da fêmea e também ao possibilitar um meio aquático para o desenvolvimento embrionário. A vesícula vitelítica e alantoide perdem a sua função, que passa a ser desempenhar pela placenta. Então, aqui praticamente fala que cada um tem o seu sexo, tem o macho e a fêmea, a fecundação é interna, trocas de alimento, oxigênio são passados de mãe para o embrião, e a vesícula vitelítica e a alantoide perde sua função, que passa a ser desempenhada pela placenta. Pode passar. E aqui eu coloquei, por último, a classificação dos mamíferos. Na Terra atual, existem 3 subclasses de mamíferos: os monotrematas, os marsupiais e os placentários. Os monotrematas são mamíferos primitivos, cuja boca possui um bico córneo e que se reproduzem por meio de postura de ovo. Os representantes atuais são os ornitorrincos e as equidnas, elas restringem a região da Austrália, ali na Austrália e Nova Guiné. Já os marsupiais, esse grupo inclui representantes da fauna australiana também, como os cangurus e os koalas, e representantes norte-americanos e sul-americanos, como nossos gambás e cuícas. Ele possui uma fase curta de desenvolvimento em uma dobra de pele do abdômen da mãe. Então, como a gente pode lembrar sempre, né? Os cangurus carregam os seus filhotes numa bolsa, que eles ficam ali uma fase de tempo bem pequenininha, mas eles precisam dessa bolsa, porque senão eles morrem. Com aspecto de bolsa, os marsúpios. E já os placentários, que é a terceira subclasse, inclui a maioria dos mamíferos, separados em ordem, como os carnívoros, roedores, ungulados, cetalos, quirópteros e dos primatas, a qual pertence à espécie humana. Então, nesses animais, o útero e placenta são bem desenvolvidos, o que permite o desenvolvimento no interior do organismo materno. Então, nos placentários, todo o desenvolvimento de um indivíduo, né, do filhote, dentro da mãe, na placenta. Pode passar.
E por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar aí. Muito bem, Tiago. Tem alguma dúvida na explicação, na teoria? Foi muita coisa, meninas. Vocês tiveram aí uma aula bem intensa. Sim. A gente teve que condensar o máximo, porque não ia dar tempo da gente dar tudo. E era muita coisa, né? Cada uma falou dois tópicos. E aí era bastante coisa. Aí se tiver alguma dúvida que ficou faltando, aí você pode fazer pergunta. Ou na próxima aula, quem for assistir na próxima aula, tirar dúvidas com a gente. Então, mais tarde, né, a gravação ficou em 1 hora de live, vai demorar um pouco. Mas assim que ficar pronta a gravação, vou jogar o link lá para os outros alunos poderem assistir. E aí deve surgir alguma questão, alguma dúvida, que aí na quinta-feira, quando a gente for fazer as correções dessas atividades, vocês podem perguntar, tá bom, gente? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação e a gente retorna mais ou menos na quinta-feira, tá bom?